Olá, queridos alunos. Sejam muito bem-vindos a mais uma resolução de atividade aqui no Damásio, na segunda fase da OAB. Eu sou o professor Osmar Barreto e hoje iremos realizar uma peça juntos. Portanto, primeiramente, obviamente, teremos que ler o enunciado de forma tranquila, de forma calma, grifando os principais pontos desse enunciado. Então, vamos começar. Enunciado. A Gráfica Multigraphics Limitada, estabelecida em Ananindeua, Pará, comprou 4 conjuntos de computadores e impressoras de última geração. Portanto, a Gráfica Multigraphics, estabelecida em Ananindeua, comprou 4 conjuntos de computadores e impressoras para atualizar seu sistema de impressão a laser da Supersoft Limitada. Portanto, adquiriu da empresa Supersoft Limitada, também situada em Ananindeua, Pará. Na data aprazada, os 4 computadores foram entregues na gráfica. Então, na data aprazada, os 4 computadores foram entregues na gráfica. Porém, as impressoras a laser não foram enviadas. Então, as impressoras a laser não foram enviadas. E também não constavam no pedido apresentado na entrega. Em contato com a empresa Supersoft Limitada, a mesma avisou que as impressoras faltantes seriam entregues depois. Então, falou que as impressoras faltantes, a Supersoft falou que as impressoras faltantes seriam entregues depois. E emitiu as duplicatas dos computadores. Então, emitiu duplicatas dos computadores no valor de 40 mil. No valor de 40 mil reais. E a das impressoras, ou seja, outra duplicata, relativa às impressoras, no valor de 30 mil reais. Então, valor 30 mil reais. As 2 duplicatas emitidas previam, para o caso de atraso no pagamento, um acréscimo legal total de 10%. Então, existia uma previsão de acréscimo legal de 10% em caso de inadimplemento. Contudo, as impressoras não foram entregues, mesmo após o vencimento das duplicatas. Assim, a Gráfica Multigraphics Limitada não efetuou os pagamentos de nenhuma das duplicatas. Então, as impressoras não foram entregues, mesmo após o vencimento das duplicatas, e, portanto, a empresa Multigraphics também não efetuou os pagamentos de nenhuma dessas duplicatas. Logo em seguida, a empresa de sistemas computacionais Supersoft Limitada distribuiu a ação de execução contra ela. Então, foi distribuída uma ação de execução contra a Alpha Graphics, com acréscimo de atraso acordado totalizando 77 mil. Então, houve o acréscimo do atraso e totalizou 77 mil reais, tramitando o processo perante a 2ª Vara Cível do Juízo de Ananindeua, Pará. Então, ela está em andamento na 2ª Vara Cível do Juízo de Ananindeua, Pará. O número do processo é 1456 de 2019. Então, número do processo, 1456 de 2019. Diante da citação para pagamento, a Gráfica Multigraphics Limitada não reconhece o valor pleiteado. Então, houve a citação para o pagamento e a Gráfica Multigraphics não reconhece o valor pleiteado pela empresa Supersoft Limitada. E lhe contrata como advogado para que adote a medida judicial cabível para defender seus interesses. Portanto, queridos alunos, já fizemos a leitura do enunciado de forma tranquila, pormenorizada, grifando todas as principais partes, todos os principais tópicos. Agora, passaremos
para a segunda fase dessa resolução, que é a realização do top 10, do top 10 da peça. Me acompanhe, por favor. Na sua folha de rascunho, você vai pegar e elaborar o top 10, como eu havia dito. Portanto, o primeiro tópico, quem é meu cliente? Meu cliente é a Multigraphics Limitada. Segundo tópico, o adversário. Quem é o adversário? É o Supersoft Limitada, a empresa de computadores. Terceiro ponto, qual a fase processual? A gente pode identificar, porque a Supersoft Limitada distribuiu a ação de execução e houve a citação da Multigraphics Limitada. Portanto, você deve agir como advogado da Multigraphics a partir de sua citação nesse processo de execução. Item 4, pedido do meu cliente. Qual vai ser esse pedido? Que seja o recurso, né, vamos opor um recurso, interpor um recurso, que seja o recurso recebido e a recorrida intimada para se manifestar em 15 dias, além também de pedir a concessão do efeito suspensivo. Item 5, a tese, que é muito importante. A tese aqui é o excesso de execução, porque a empresa recorrida não entregou as impressoras. Portanto, indevida a cobrança da duplicata referente a este produto. E por não ter sido entregue o sistema informatizado, apenas pode ser objeto de execução a duplicata relativa aos computadores. Os artigos atinentes, primeiro artigo é o 917, tanto no seu inciso 3, quanto no seu parágrafo 2º, inciso 4º, e parágrafo 3º, todos, obviamente, do CPC. O artigo 476 do Código Civil e o artigo 919, parágrafo 1º do CPC, finalizando com o artigo 920, inciso 1, também do CPC. Então, esses são os artigos mais importantes. Item 6. Tem urgência esse processo? Não. A gente não visualiza nenhuma urgência nesse processo. 7. Qual a competência? Ela já está declinada lá no enunciado. É a segunda vara cível da comarca de Ananindeua, Pará. 8. Tem capaz, idoso ou a ação versa sobre alguma doença grave? Não. Neste caso, não tem capaz, idoso e muito menos versa sobre alguma doença grave. Item 9, qual é o valor da causa? O valor da causa, pedido pela Supersoft, é R$ 77 mil. Item 10 e último, qual é a peça? Aqui chegamos na parte principal, que são os embargos à execução. Os embargos à execução vêm elencados no Código de Processo Civil, nos artigos 914 a 920. Desta forma, meus prezados, nós já lemos o enunciado, grifamos as partes mais importantes e também realizamos o top 10, que é uma fase essencial para você elaborar uma peça correta. Agora, a próxima fase é a pesquisa, a identificação de como achar os artigos, como achar o tema pertinente no código. Vou dar algumas dicas para vocês. Venham comigo. Localização no código. Primeiro, vocês devem utilizar o índice remissivo. Vocês devem se pautar pelo índice remissivo do Código de Processo Civil. Vocês vão procurar o tema embargos à execução. Como vocês podem ver aqui, vocês acharão, através da letra E, os embargos à execução, e lá vai estar declinado quais os artigos pertinentes aos embargos à execução, que são os artigos 914 a 920, como já havíamos conversado antes. Posteriormente, eu indico também o acesso ao índice sistemático do CPC,
que vocês vão procurar dos embargos à execução, é o título 3. Vocês vão achar a página atinente, que é a página 429. Desta forma, utilizando essas dicas, vocês vão conseguir achar o tema de forma rápida, de forma tranquila, e vão poder ganhar algum tempo aí na elaboração da sua peça. Falando em elaboração, agora nós vamos confeccionar a peça propriamente dita juntos. Vamos lá. Confecção da peça. Embargos à execução. Primeira parte da confecção da peça é o endereçamento. Então, aqui nós vamos endereçar para o excelentíssimo senhor doutor juiz da 2ª Vara Cível da comarca de Ananindeua, Pará. Faço uma observação aqui para vocês. Nunca abreviem as palavras no endereçamento. Assim, vocês devem escrever de forma extensa, de forma completa, todo o endereçamento. Posteriormente, passaremos ao preâmbulo. Vocês têm que apontar que a distribuição é por dependência, ao processo número 1456 de 2019, e também declinar o embargante e a embargada, no caso, embargante Multigraphics Limitada e a embargada Supersoft Limitada. Posteriormente, vocês vão qualificar as partes e apontar qual é a peça, qual é o nome da peça. Então, Multigraphics Limitada, empresa inscrita no CNPJ sob número tal, com sede no endereço tal. Vem por seu procurador, nos termos dos artigos 914 e seguintes do CPC, opor. Aqui é importante também. O verbo é opor. Embargos à execução. Nos autos da ação em epígrafe, ou seja, processo 1456 de 2019, movida por Supersoft Limitada, empresa inscrita no CNPJ sob número tal, com sede no endereço tal, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos a seguir. Dessa forma, vamos para dos fatos ou a síntese processual. Aqui vocês vão ter que transcrever o que está determinado lá no enunciado. Então, primeiro tópico, ajuizamento da execução pela Supersoft Limitada, requerendo o pagamento de duplicatas com acréscimos pactuados em face de Multigraphics Limitada. Houve a citação da Multigraphics Limitada para o pagamento das aludidas duplicatas. Dessa forma, eu trago aqui 3 questões que vocês devem se apontar, vocês devem colocar nessa síntese processual. Primeiro, qual é a relação mantida entre as partes? A relação mantida é a aquisição de computadores e impressoras. Segundo, qual a causa? A causa é o inadimplemento das duplicatas. E terceiro e último, qual é a consequência? Foi a propositura de ação de execução, ensejando o dever de pagar o valor da duplicata com acréscimos. Passando agora para os fundamentos para a reforma. Apontar o excesso de execução, pois a empresa embargada não entregou as impressoras, portanto, indevida a cobrança da duplicata referente a este produto, não podendo ser cobrada da embargante o montante de 30 mil e os acréscimos de 10% acordados, totalizando 33 mil, com base no artigo 917, inciso 3, e parágrafo 2º, inciso 4 do CPC. Discorrer que, por não ter sido entregue o sistema informatizado, apenas pode ser objeto de execução a duplicata relativa aos computadores, no valor de 40 mil. Logo, o valor devido é de 40 mil mais 4 mil de acréscimos de 10% acordados, totalizando 44 mil, e não 77 mil da forma como constou na ação de execução.
Mencionar também que nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, poderá exigir o implemento da do outro, de acordo com o artigo 476 do Código Civil. Indicar a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, conforme aduz o artigo 917, parágrafo 3º do CPC. E, por último, requerer a concessão do efeito suspensivo, porque a continuidade da constrição sobre a totalidade da dívida pode acarretar prejuízos com base no artigo 919, parágrafo 1º do CPC. Aqui eu fiz uma observação também que é importante sempre transcrever alguns artigos de lei para enriquecer sua peça. Por último, o último tópico dos pedidos. Então, requerer que sejam os embargos à execução recebidos e a embargada intimada para se manifestar em 15 dias, conforme o artigo 920, inciso 1 do CPC. Pleitear também a concessão do efeito suspensivo e, ao final, suplicar que sejam acolhidos os embargos, reconhecendo o excesso de execução, condenando-se a embargada ao pagamento de honorários advocatícios. Agora, finalizando a nossa peça, protestar pela produção de provas, indicar endereço profissional do advogado, como aduz o artigo 77, inciso 5 do CPC, não esquecer de apontar também o valor da causa, R$ 77.000, termos em que pede deferimento, utilizar local e data, advogado, OAB, número tal. Por que, meus queridos, finalizar a peça dessa maneira? Porque se vocês colocarem o nome de vocês, se vocês inventarem o número da OAB, vocês vão estar se identificando na peça. Então, tomem muito cuidado com relação a isso, porque isso pode zerar, sim, a sua peça. Ademais, se você errar, não rasure a sua peça. Faça apenas um risquinho e continue a sua peça normalmente. Tá? Você não vai precisar colocar doutrina na sua peça, mas você vai ter que levar o seu vademecum para colocar os artigos, as súmulas e as leis pertinentes à peça que você vai elaborar. Desta forma, meus prezados alunos, seguindo essas dicas, realizando as atividades, principalmente se pautando pelo top 10 das peças, vocês com certeza conseguirão a aprovação no exame 28 da OAB. Dessa forma, consequentemente, também vão pegar a almejada carteira vermelha de advogado. Para isso, estamos aqui à sua disposição, eu e também todo o time pedagógico do Damásio. Qualquer dúvida, qualquer apontamento, entre em contato com a gente. Eu também indico a utilização da apostila de prática, tá, civil. Ela é muito importante, ela traz muitos modelos de peças que vocês podem utilizar aí para fazer suas atividades, fazer as suas questões também. E dessa forma, se pautando por essas dicas, por essa maneira de resolver a peça, com certeza vai dar tudo certo. Então, boa sorte, bons estudos e muito obrigado. Um abraço a todos.